Vou atender aqui um e-mail da Maria Helena, que escreve assim: Padre Fábio, tudo na minha vida começou muito cedo. Aos 17 anos me casei, aos 18 veio um filho, primeiro, 37 anos a primeira neta, e muitos outros problemas nasceram a partir de tudo isso. Meu filho, com apenas 18 anos, namorou uma moça com 27, que logo engravidou e não deu certo. A menina mora comigo, hoje tem 16 anos, nós a criamos com muito carinho, sempre com muito amor e respeito. Estuda no melhor colégio da cidade e estamos passando por um problema bem difícil, a cada dia se agravando mais. Uma menina com 16 anos falando em suicídio, diz que não acredita em Deus, foi batizada, fez primeira comunhão, crisma, mas não quer ir mais à igreja, não quer saber de amizade com ninguém, não fala com ninguém, sai de casa somente para ir ao colégio. É uma ótima aluna, estudiosa, está no 3º ano do ensino médio, fala fluentemente inglês, está estudando espanhol. Foi convidada para estudar no exterior. Padre Fábio, tenho medo até de sair de casa e deixá-la sozinha. Não a deixo nunca. Quando tinha 9 anos, ela já me falou que queria morrer e que iria se matar. Logo procurarei a ajuda de uma psicóloga que continua até hoje fazendo terapia. Às vezes se revolta de tal maneira que não fala nem com a terapeuta. Entra muda, sai calada. Sempre fala que ama muito a todos nós, mas eu sinto, padre, que a revolta é grande parte pela falta da mãe, que aparece quando quer. É muita preocupação, muita ansiedade e medo que ela faça o pior. Gostaria muito que o senhor pudesse me ajudar com uma orientação, como devo agir. Sinceramente, já não sei mais se estou fazendo o certo. Por favor, me ajude. Helena, minha filha, você tem um problema que não é tão simples de ser refletido, porque existem muitos aspectos daquilo que hoje você conta, que você fala, que a gente desconhece. Agora, um fato que a gente precisa considerar. O que falta para essa menina é um pouco o sentido da vida, E quem é que nos dá o sentido da vida? É a história. O sentido da vida não é uma coisa que cai do céu. A gente vai assumindo aos poucos. O sentido é como se nós pudéssemos falar do elemento fundamental que faz com que uma construção fique de pé. No caso, nós temos um alicerce, que foi programado para fazer com que as paredes pudessem parar. O sentido na vida da gente funciona assim, para que a gente dê conta dos ventos, para que a gente dê conta das situações difíceis. Se eu tenho um sentido para a minha vida, se eu sei o porquê viver, as dificuldades que farão parte do meu processo, do seu e de todos nós que estamos assistindo o programa, essas dificuldades serão vencidas à medida que houver este sentido. Quando nós falamos que um adolescente, e você disse que ela desde os 9 anos já dava indício de que teria uma tendência ao suicídio, nós estamos falando de alguém que realmente precisa ser orientada. Recomendo até que você olhe um pouco essa terapeuta que está acompanhando o caso, se já não seria a oportunidade de você perguntar até para a própria menina de 16 anos, se ela não gostaria de fazer uma outra coisa, uma outra terapia, de repente mudar o tratamento, para que você não tenha que carregar esse peso sozinha. Isso não é uma realidade para você viver sozinha. E mesmo porque você precisa tomar algumas distâncias. Primeiro, ela tem uma história sofrida. É natural que essa estrutura que lhe faltou, de não ter uma mãe por perto, de ter nascido de um casamento que não deu certo, ou sei lá, nem sei se casaram, mas de uma junção que não deu certo, já começa traumatizando. E é por isso, minha gente, que eu aproveito essa oportunidade para dizer: colocar filhos no mundo não pode ser apenas um exercício de biologia, Nós precisamos tomar muito cuidado com os filhos que nós colocamos no mundo, porque são os pais os primeiros a estarem comprometidos com a construção do sentido da vida daquela pessoa. Construir um sentido para que o outro tenha condições de dar conta da própria existência. Como é que a gente constrói o sentido? Com amor, com palavras, com consideração, com gestos,
com atitudes, com disciplina. O sentido se constrói assim, quando a gente vai saboreando a vida, com tudo aquilo que ela tem, e descobrindo que vale a pena. Estabelecer metas, né? A gente falava aqui antes, como é importante os nossos adolescentes hoje terem metas de vida. Nós precisamos interferir diretamente no processo educacional dos nossos adolescentes para ajudar na construção desse sentido, porque hoje é lamentável, mas o mundo às vezes extrai esse sentido, retira o sentido da vida desses meninos e meninas muito cedo. Por quê? Por causa do jeito como a gente vive. A própria maneira como eles estão contextualizados na sociedade, né? Muitas vezes tão permissiva, tão irresponsável, tão descomprometida. Então a sua neta não é por acaso. Tratá-la hoje, dos problemas hoje, requer olhar um pouco para a história que ela viveu e tentar descobrir o que dessa história está muito ferido para a gente tentar reconstruir hoje. Quem sabe chamando a mãe dela, tentando uma reaproximação, quem sabe. Nunca é tarde para ser mãe, né? Nunca é tarde para ser filho. E como essa necessidade é vital, nós vamos morrer com necessidade de mãe. É impressionante isso. De vez em quando, né, o barco balança demais. Qual é o primeiro nome que a gente grita? Ô, minha mãe. A mãe representa na nossa vida este amparo existencial. É por isso que, por mais emancipada que esteja a mulher hoje, nos dias de hoje, trabalhando, alcançando um espaço na sociedade, o que eu acho justíssimo, a gente nunca pode esquecer que a mãe, ela exerce um papel na vida do filho que é fundamental. Ah, é diferente do pai? É mais especial que a relação com o pai? Não sei. O que eu sei é que é definitiva. A relação com a mãe é a primeira segurança que nós temos na vida. É o primeiro vínculo que nós temos na vida. Então, se a criança perde isso muito cedo, é natural que ela sofra de inseguranças, né? A psicologia nos ensina que a distância que um recém-nascido sofre quando a mãe se ausenta, a criança não sabe lidar com o tempo ainda. Eu sei o que significam 15 minutos. Se alguém fala para mim assim, padre, eu estou indo ali, daqui 15 minutos eu volto. Eu sei o que isso significa. Uma criança não. A relação que a criança tem com o tempo é afetiva. E a relação afetiva não racionaliza que em 15 minutos a mãe estará de volta. É por isso que é tão sofrido e gera tantos traumas na vida da criança o distanciamento da mãe, numa fase em que ela não sabe pensar sem a mãe. Você pode até não concordar com Freud, você pode não gostar da teoria dele, mas este homem deixou alguns ensinamentos muito pertinentes para a gente poder assimilar. Um desses ensinamentos é essa estreita ligação com a mãe, que nos coloca numa dependência total e absoluta nos primeiros meses e anos de vida. A mãe é o meu vínculo. Tanto é que Freud dizia que a criança, nessa primeira fase, que é a fase oral, em que a criança quer incorporar tudo pela boca, por que ela morde tudo? Freud dizia que é a incapacidade dela se distinguir como outro. Olha que interessante isso. Um dos aspectos determinantes para a maturidade das pessoas é ela se distinguir do outro. Eu sei que você não sou eu e eu não sou você. A criança não sabe distinguir isso. Por isso ela morde. Ela quer incorporar o mundo pela boca porque ela acha que tudo é extensão dela. Ela não sabe identificar que esse sofá não é ela. Ela incorpora, é por isso ela morde tanto. É a tentativa de incorporar o mundo como se ela fosse o mundo, como se o mundo fosse ela. Então a ausência da mãe gera essa carência. A criança que não sabe identificar a ausência, o tempo que vai durar essa ausência, se traumatiza. É engraçado, minha gente, o adulto que hoje eu sou, tem tantas coisas no meu jeito de ser hoje que estão diretamente ligadas às ausências da minha mãe na minha vida. E olha que a minha mãe era a mulher que ficava dentro de casa o tempo todo cuidando de nós.
Mas é claro que toda criança sofre, e faz parte da vida mesmo. A mãe não pode ficar grudada o tempo todo na criança, precisa ir fazer as coisas. Mas o rompimento desta relação, ela gera traumas muito profundos na vida das crianças. E aí o que a gente vai fazer depois? Está lá o ser humano com problema, deu defeito, né? Com a peça. Não é assim, né, Ivanilson? Quando dá o defeito numa peça, às vezes você olha para aquilo, não está funcionando direito, e agora? Às vezes nós somos igual uma máquina de lavar roupa, dá um defeito e ninguém sabe onde é que está o defeito. Então aí a hora, como na máquina de lavar roupa, a gente pode abrir e identificar onde é que está a peça estragada. Nós não temos esse jeito, senão você já teria aberto seu marido, né? Deixa eu ver por que esse homem dá tanto defeito, gente. Onde é que ele está estragado, né? Não tem umas pessoas que se a gente pudesse, a gente abriria para saber onde é que está o defeito? Confessa que é verdade, tem uns que a gente não vê a hora de serrar para descobrir. O que está errado lá dentro, meu Pai de misericórdia? Então o único mecanismo que nós temos para descobrir o que está errado no outro é na observação e na palavra. Porque nós não somos máquinas, já dizia o Charles Chaplin, né? Homens é que sois, não sois máquinas, homens é que sois. Então, por isso que o bom psicólogo é aquele que observa bem. É verdade, o bom psicólogo é aquele que observa. E o seu querer para mim é que eu esgote essas possibilidades ao máximo. Eu preciso elevar à categoria máxima as minhas possibilidades. Aí uma coisa vai desencadeando outra. Quebrar as hipocrisias é a gente mergulhar no coração dessas coisas, dessas realidades que nos tornam tantas vezes absolutamente infelizes porque não estamos sendo quem a gente deveria ser. E a pior hipocrisia não é a que o outro nos mostra. É aquela que nós sabemos na intimidade do nosso coração que nós praticamos. A hipocrisia que de fato nos envergonha não é a que o outro sabe de nós, não. É a que nós sabemos de nós mesmos. Quando eu não sou capaz de amar os que estão ao meu lado, quando eu não sou capaz de respeitar os que estão ao meu lado, quando eu sinto que meu amor é teórico, não amo ninguém e fico fazendo discurso para o outro, que devemos nos amar, que devemos nos respeitar. Eu administrar as minhas hipocrisias, eu no meu dia a dia buscar os recursos espirituais para que eu tenha condições de ser mais verdadeiro, ser mais inteiro, ir diminuindo o processo do pecado na minha vida. Ah, padre, mas não é tudo que a gente consegue, eu sei, é processual. A satisfação é um diamante que nós vamos encontrar todo dia, no meio dos cascalhos. Porque se você resolve prestar atenção naquilo que deu errado, você vai se distrair com os cascalhos e você nunca vai chegar ao diamante da realidade. Tantas pessoas eu encontro que chego a ficar cansado de escutar a mesma coisa o tempo todo. Pessoas que estão lamentando 2, 3 anos uma mesma dependência afetiva e não tem coragem de cutucar a ferida do jeito certo. Não tem jeito não tem coragem de entrar pela porta da frente, de quebrar as suas hipocrisias, as mentiras que conta para si mesmo. Porque felicidade é a satisfação que nós podemos ter de ser quem nós somos. Não é outra coisa. Eu deitar a cabeça no travesseiro depois de um dia vivido, de funções cumpridas, de dificuldades enfrentadas, de amores vividos, de ódios também sentidos. Eu deitar a cabeça no meu travesseiro e dormir satisfeito com aquilo que eu consegui alcançar de mim. Porque sempre que a gente tem a oportunidade de quebrar um processo de hipocrisia em nós, a gente se liberta. É tão interessante ser mais livre. É tão satisfatório você experimentar a leveza de não precisar cultivar a hipocrisia, de você ter um coração leve, porque já está devidamente reconciliado com aquilo que você tem de fraco em si mesmo.
com aquelas indigências que você naturalmente precisa administrar, porque é uma questão de sobrevivência. E aí você vai tendo mais controle sobre isso. Porque Deus sabe que eu posso. Ele sabe quais são os meus talentos, Ele sabe quais são as minhas possibilidades, as minhas aptidões. Mas eu posso correr o risco de morrer sem ter descoberto. Porque não cravei as unhas na matéria-prima da minha realidade. Não cravei as unhas para poder arrancar todos os excessos que tantas vezes me afastam daquilo que eu posso ser. E muitas vezes me limito a ser um ser amargurado, mais ou menos, derrubado. Porque não faço o enfrentamento para eu ser quem eu posso ser. Deixar de acreditar naquilo que você pode. Quando você deixa de acreditar naquilo que você pode alcançar de você mesmo, você está decretando a sua sentença de morte. Quando você se deixa levar por aquilo que é mais mesquinho em você, você decreta a sua sentença de morte. E não basta estar no meio dos outros. É preciso estar com os outros. Mas a gente só pode estar com os outros quando a gente conseguiu harmonizar no mais íntimo do nosso coração a nossa identidade, a nossa luta pessoal, o nosso autoconhecimento, ir adiante, desbravando tudo aquilo que nós podemos desbravar de nós mesmos. É impressionante. Às vezes nós falamos de desapego material, né? O desapego material é apenas uma consequência do desapego espiritual, que só a espiritualidade nos ajuda a viver. Retirar uma roupa de um guarda-roupa que está sobrando e doar, requer um movimento anterior, que é retirar os entulhos que nós temos dentro de nós. Sabe qual é o entulho? A gente achar que aquelas roupas nos protegem, que elas nos fazem melhor, mais bonito, mais isso, mais aquilo. A gente não ter coragem de perder, de abrir mão, são os entulhos. Aquela pessoa que quer ser eternamente famosa, eternamente reconhecida, a custo da própria vida, da própria saúde. Não tem coragem de estabelecer não. Não tem coragem de estabelecer limites a realidades que estão sendo absolutamente fragilizadoras. Por quê? Porque quer ficar sempre no topo. A vida não será perfeita. Então eu não tenho o direito de projetar a minha felicidade somente para quando tudo estiver perfeito. Não, a gente vai morrer e isso não será possível. A felicidade é um projeto que carece diariamente de empenho. Porque senão não vai, não dá certo. A gente não chega lá. Também faz parte da maturidade você chegar à conclusão de que você não tem que dizer tudo sobre tudo. Que você tem o direito de se reservar ao silêncio, de não emitir opiniões, de permanecer calado, né, até que você saiba ou tenha condições de falar alguma coisa. Agora, você precisa enfrentar os seus problemas, eu não posso enfrentá-los por você. Eu preciso enfrentar os meus problemas. Eu tenho lá, na estrutura da minha vida, os problemas que são próprios da minha vida, que são próprios do meu ser, da estrutura que me cerca. E preciso administrar diariamente tudo isso para que eu tenha o direito de extrair a satisfação de ser quem eu sou. Um médico, por exemplo, ele tem os problemas que são próprios da profissão dele. E ele consegue ser feliz mesmo tendo todas as dificuldades ali. Por quê? Porque ele enfia as unhas na realidade e vai lá buscar o motivo da sua satisfação. Mas é assim que a gente vai, muitas vezes, endurecendo o nosso coração. Quando você percebendo que o mundo não tem sido generoso com você, você deixa de ser generoso com o mundo. Não adianta, minha gente. Se a gente não quebra a couraça das hipocrisias, das mentiras que nos alimentam, nós nunca chegaremos à verdade que nos salvará. Se a gente insiste em manter essas aparências mentirosas,
alimentando falsos conflitos, dando respostas a nós mesmos que já não nos respondem há anos, só para tentar nos justificar diante dos outros ou para ficar parecendo mais bonitinho, mais inteligente, mais equilibrado, quando na verdade lá dentro nós estamos num poço de necessidade, de conflito. Tudo isso porque a gente não tem coragem de olhar de frente o fantasma que nos assombra. A gente se diz irmão do outro, mas mete o pau toda vez que tem a oportunidade. A gente é todo bonitinho no nosso discurso que a gente faz para os outros, mas lá, na nossa intimidade, nós somos as pessoas mais difíceis de conviver. Parecemos bonitinhos, fazemos todos os dias uma exortação à caridade, ao amor fraterno, à paz mundial, mas lá dentro da nossa casa, somos insuportáveis aos nossos irmãos, somos insuportáveis àqueles que convivem conosco. E às vezes, o contexto das nossas hipocrisias escondem as situações em que a gente está se perdendo de nós mesmos. É aquela eterna mentira, que a gente não tem coragem de dizer a nós o que nós precisamos ouvir, em relação à nossa vida pessoal, em relação às nossas escolhas. A gente vai dando eternas justificativas, infundadas, mentirosas, mas que naquele momento parece confortável, alivia a gente do enfrentamento que a gente precisa viver. Sim, quando eu busco essa felicidade, independente do que o outro está me oferecendo, quando eu cavo na terra do meu ser a oportunidade de ser feliz, eu naturalmente provoco isso no outro. Eu vou ficar menos incomodado com o outro. Porque muitas vezes eu fico numa insistência na mudança do outro, mas não faço aquilo que me cabe para que o outro mude a partir de mim. Essa história da gente se dizer irmãos, mas na prática a gente viver como se fôssemos inimigos, com inveja, com disputa o tempo todo, um puxando o tapete do outro, fazendo de tudo para dar errado o projeto do outro. Sentimentos mais mesquinhos, e todos eles acobertados pelo pseudo-manto da santidade. Os sentimentos mais mesquinhos eu encontrei em pseudo-santidades. É por isso que a gente precisa lidar diariamente com os nossos conflitos, colocá-los sobre a mesa, olhar sem medo. Aquilo que no nosso temperamento, no nosso jeito de ser, é causa de opressão, que depois gera a hipocrisia. A pessoa não fica hipócrita da noite para o dia. A hipocrisia é muitas vezes o resultado de um processo opressor. É muito desagradável, é muito desconfortável a gente identificar que o tratamento que a gente oferece às pessoas não é aquele que a gente recomenda. Porque para mim o pecado pior é esse. Um pecado grave que nós cometemos diariamente é quando nós não somos capazes de amar as pessoas que estão ao nosso lado. Muitas vezes sou eu o responsável por aquilo que não é transformado no outro. Faça a manutenção. Estou fazendo a manutenção dos defeitos do meu marido. Meu marido é acomodado e eu o acomodo com as minhas atitudes. Meu filho é acomodado e eu o acomodo ainda mais com o meu cuidado excessivo. Eu não expulso na hora que ele precisa crescer. Tem um amigo que eu vou fazendo a manutenção dos seus vícios, porque vou reforçando nele aquilo que é vicioso e que ele já deveria ter expulsado de si mesmo há muito tempo. Padre Fábio, eu sou Graziele, hoje completei 26 anos de idade e preciso de uma direção espiritual. Cheguei à conclusão de que tenho um bloqueio emocional que impede a minha felicidade. Não consigo abrir o meu coração para o amor. No mundo de hoje sou considerado uma pessoa fora do normal pelo fato de na minha idade ainda ser virgem e nunca ter namorado. Nunca me deixei levar por rapaz algum, talvez pela falta de confiança nas pessoas. Pois a única pessoa que deixei permiti que se aproximasse de mim, ela não soube esperar o momento certo.
Éramos amigos de infância, crescemos juntos e ele me decepcionou muito. Me traiu, entre outras coisas. As pessoas que tentam se aproximar de mim, eu não consigo dar espaço para que elas, ao menos, tentem me conquistar. Tenho medo da decepção. E eu não consigo passar para as pessoas o carinho que tenho por elas. Me fechei e isto afasta cada vez mais as pessoas que eu amo. Preciso de ajuda para me livrar desse bloqueio, pois me sinto muito sozinha, solitária. Isso está ficando pior a cada dia. Tenho medo de cair na depressão, se isso já não estiver acontecendo, pois tenho meus 5 minutos de alegria e depois me pego chorando. Preciso me fortalecer, mas não consigo me levantar. Obrigado, sinto que desabafei, pois não tenho com quem conversar tudo isso tão abertamente. Um abraço, Graziele. Triste, né? Uma pessoa dizer que não tem com quem conversar tudo isso abertamente, né? Que mundo é esse, né? Onde nós temos tantas pessoas ao nosso redor e tão poucas que nos provoquem essa liberdade de dizer o que a gente precisa dizer. Graziele, talvez sua falta de confiança seja justamente pelo fato de você não ter construído vínculos. Como é que nós vamos confiar se nós não temos vínculos? Como é que nós vamos viver a experiência da partilha? Porque, gente, a vida ela fica muito melhor quando nós temos a oportunidade de partilhar quem a gente é. Partilhar o que a gente tem, o que a gente pensa, o que a gente sente. A partilha. Nós às vezes dormimos na mesma casa, comemos à mesma mesa e somos estranhos. A estranheza, ela cresce toda vez que falta confiança e toda vez que falta disposição. E o mundo está ficando cada vez mais com gente esquisita, deprimida, por isso. Porque estamos infantilizados, né? E estamos infantilizando o outro. Com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito mesquinho de pensar, de questionar. Não, essa vida é boa demais para ser perdida, para ser desperdiçada com essas mazelas. Olhe para aquilo que você tem. Não queira um mundo que não é seu. Não queira os amigos que não são seus. Olhe para os que você tem. Olhe para aquelas pessoas imperfeitas que estão ao seu redor e descubra que é com elas que você terá a oportunidade de fazer um mundo melhor. Olhe para o espaço que lhe pertence, para a vida que você tem e comece a ser feliz a partir disso. Tudo mais será acrescentado, mas o fundamental está aí. O problema é quando nós queremos o acréscimo, mas não sabemos partir do que é fundamental, do que temos aqui, do que nos fundamenta. Como uma casa precisa ter raiz para ficar em pé. Nossas raízes humanas, nossos alicerces humanos, olhar para essas pessoas que você vê todos os dias e descobrir que elas são extraordinárias. Estão ao seu lado, cuidam de você, estão com você. Comece a ser feliz com elas. Porque às vezes você se tranca lá no seu quarto e vai imaginar seres humanos perfeitos, idealizados. E aí você vai ficar sempre infeliz, porque as pessoas que estão em casa não servem para você. Quem serve? O que está idealizado lá na internet, ou aquele que não existe, que só existe no seu sonho e na sua cabeça. Volta para a realidade. E descubra que pessoas reais, com defeitos, que você olha, que se encontra, que fazem parte do seu dia a dia, essas pessoas, elas são fundamentais na sua realização. É a partir delas, é com elas. É impressionante como hoje nós temos muitas facilidades de estar com o outro, mas nós temos muita dificuldade de encontrar o outro. As facilidades que nos aproximam nem sempre permitem a nossa intimidade. Pode observar, os recursos que nós temos hoje, é tão fácil você se deslocar e ir de um lugar ao outro. Você entra no seu celular e ali você tem 1000 pessoas querendo conversar também. Mas por que essas facilidades não geram os verdadeiros encontros? Porque o encontro, minha filha, ele é construído aos poucos. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para ter a oportunidade de encontrar alguém de verdade é abrir o nosso coração.
É parar de pensar nas decepções que aconteceram, é parar de julgar as pessoas que nós encontramos, achando que elas são todas iguais àquelas que nos decepcionaram. E outra, e quem disse que a gente não pode se decepcionar? Eu me decepciono todos os dias. Às vezes eu me deparo com algumas manifestações de infantilidade, com pessoas que até então eu considerava maduras, através de um e-mail, através de uma coisa lá no Twitter. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Será que essa pessoa que está conversando comigo aqui é aquela que eu considero madura para isso, para aquilo, me fazendo algumas vezes algumas perguntas tão descabidas, sabe? Que não... Você se decepciona. Mas você tem o direito de pensar que existem outras pessoas que poderão lhe proporcionar o que você precisa. Não é todo mundo que nos decepciona. E a vida vai mostrando sim quem são as pessoas. Elas se revelam sim aos poucos. As máscaras caem todas. As máscaras caem muito rapidamente. É só você dar a oportunidade de conviver. Agora, você vai sendo capaz de coletar no meio de milhões e milhões de pessoas as 2 ou 3 que você precisa para viver. Não basta. Não basta ter 1 milhão de pessoas se você não tem 2, 3 que você coleta lá e que você sabe, nessas aqui eu posso confiar. Essas aqui saberão me ouvir. Essas aqui não me cobrarão o indevido. Essas aqui estão maduras, ou estão pelo menos dispostas à maturidade. Que isso é fundamental, minha gente. A pessoa, se ela não estiver disposta à maturidade, ela será sempre um estrago na vida de quem passa por ela. Graziele, peça a Deus a graça, de que você tenha, e que você faça cair por terra todas as decepções que lhe impedem de encontrar hoje as pessoas. E já peça também um plus, viu? Você vai continuar se decepcionando, mas não é por causa da decepção que você vai desacreditar na possibilidade de ter pessoas boas ao seu lado. Numa fração de segundo, você passa pela vida de alguém, você cumprimenta, você recebe um sorriso, você oferece também, você ajuda, você é atendido, você atende. É assim, a trama da existência. Nós vamos nos misturando uns nos outros. E a gente se mistura tanto que depois a gente não sabe mais ser sozinho. Que Deus nos abençoe sempre mais na nossa capacidade de construir vínculos verdadeiros, nunca imaginários, mas reais. E a partir desses vínculos, nós descobrimos a graça do amor cristão. Obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de falar com a sua família. Obrigado pela confiança de me dedicar esse tempo agora, de me permitir participar da sua vida. A partir do momento que a gente deixa o outro falar com a gente, de alguma forma nós estamos abrindo as portas do nosso coração, da nossa vida. Eu espero, com a minha fala de hoje, poder lhe fazer uma visita de um jeito certo. Poder ter a oportunidade de ser padre para você, de falar daquilo que eu acredito, de ter a oportunidade de partilhar a minha vida, a minha verdade, as minhas realidades, os meus defeitos, as minhas qualidades, tudo aqui perpassando pelas minhas palavras, pela partilha que pretende ser este programa. Eu me recordo que quando eu dava aula, eu fazia na faculdade, eu tinha esse ofício de ensinar escatologia, que é é o braço da teologia que reflete sobre as realidades futuras, sobre a eternidade. Eu gostava sempre de salientar com os meus alunos que nós, como padres, toda vez que nós formos falar da morte, temos que falar sempre a partir do significado que ela traz para a vida. De nunca pensar como uma finalização, é apenas uma passagem. E falar dessa passagem, refletir sobre essa passagem, é a gente pensar na nossa vida, no nosso jeito como nós estamos vivendo. Aliás, às vezes eu identifico que o medo que nós sentimos da morte está diretamente ligada à nossa falta de qualidade na vida. Porque a partir do momento que a gente vive com qualidade, nós vamos encarar a morte de um jeito diferente. É claro, é natural que nós tenhamos apegos. E, aliás, eu fico pensando que os nossos apegos, eles são fontes de muitos sofrimentos. Quando eu tenho
um amor a alguma pessoa, quando eu tenho um vínculo com alguém, é natural que eu tenha medo que essa pessoa morra, que ela vá embora da minha vida, e é natural que eu sofra muito no momento em que isso acontece. É uma experiência positiva de amar, que acaba se desdobrando no sofrimento, né? Então hoje é um dia de saudade, um dia de recordar as pessoas que um dia foram importantes na nossa vida e que de alguma forma continuam vivas dentro de nós. Porque a saudade é esse sentimento que Deus nos permite viver, experimentar, para a gente fazer ficar presente dentro de nós aqueles que já partiram. Então hoje, ao recordar e ao rezar pelas pessoas que nós amamos, que já foram embora da nossa vida, nós poderíamos, quem sabe, ter a oportunidade de olhar para o jeito como nós estamos vivendo. Então a celebração da morte ganha sentido de ressurreição, né? Porque se pensar a morte do outro me faz pensar na vida que eu ainda não estou morto, então de alguma maneira eu vou descobrir nessa minha vida as ressurreições possíveis. Aquilo que eu já posso experimentar de maneira antecipada da eternidade que eu tanto espero. A gente sabe que o dia de hoje é sofrido para muita gente, é sofrido para todos nós que de alguma maneira perdemos até de maneira mais recente, né? A dor recente de ter que ter tido sepultado, de ter que sepultar alguém que nós amamos, é sem dúvida para nós uma experiência também de aprendizado. Olhando para aquele que a gente não tem mais, quem sabe a gente possa perceber o que está do nosso lado hoje. Muitas mães se curam da dor de terem perdido um filho quando são capazes de olhar para os filhos que ficaram. É a sabedoria da vida, né? Nos sacudindo ou até mesmo mexendo com a gente para que a gente descubra naquele momento da dor um elemento que nos faça sobreviver. Porque se a gente vai ficar parado naquele que morreu, naquele que foi embora, naquele que não está mais entre nós, a gente corre o risco de esquecer os que estão ao nosso redor. O amor, minha gente, é sem dúvida a experiência humana mais profunda que nós podemos fazer. Mesmo porque o amor abre muitas portas dentro de nós. Através do amor nós podemos acessar muitas realidades que são nossas, que a gente corre o risco de morrer sem acessar. Por isso que é preciso que a gente ame, né? Quando eu amo, quando eu sou capaz de estabelecer um vínculo, eu estou tendo acesso a regiões do meu coração e da minha vida que outras situações não podem me fazer acessar. E se a gente ama, é natural que a gente sofra. Não tem como amar e não sofrer. O amor, ele gera preocupação, ele gera dor no momento em que o outro está sofrendo. E tudo isso é o impacto que o amor causa em nós. Mas também amor gera leveza na nossa vida, né? A sensação de estarmos acompanhados, de não sermos sós. O amor que nós experimentamos em família. Tudo isso podendo ser refletido a partir do dia de hoje e a partir dos significados dos dias de hoje, do dia de hoje, que é olhar para a vida a partir da morte. Desejo do fundo do meu coração que todos vocês que hoje estão vivendo esse dia com dificuldade possam descobrir o sentido mais profundo da saudade, que é sempre positivo. Ele não pode nos mortificar. A saudade não é um sentimento que tem que nos deprimir, é o contrário. Tem que fazer ressuscitar dentro de nós o bom daquilo que o outro deixou. Tudo aquilo que foi positivo, que foi vivido, que foi experimentado. Através de uma memória que nós celebramos, né? Toda vez que nós o recordamos, toda vez que nós fazemos alguma coisa que ele gostava e que de alguma maneira o atualiza entre nós. Deixar partir não é fácil. A gente sabe que a nossa tendência é sempre reter, não é? Mas não. A melhor forma de lidar com a morte é deixar que ela se concretize
que ela aconteça sem que a gente também corra o risco de morrer junto. Não no corpo, né? Às vezes a gente morre nas alegrias, morre nas esperanças, porque a gente não soube administrar aquela perda, porque a gente não soube administrar aquela ausência. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. E é por isso que a igreja nos coloca na perspectiva da ressurreição, que é justamente dar um novo sentido, dar um novo significado para um momento tão doloroso que é a experiência da morte. Pode deixar o seu pedido de aconselhamento, mas também o seu pedido de oração. Muito boa noite, é com muito prazer, com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. E você sabe que enquanto eu cantava essa música, ela é uma música que realmente me faz rezar, gosto dessa expressão, de lembrar que Deus é o meu cuidador. E achei interessante que durante esse momento em que eu cantava, uma dimensão dessa música que eu nunca tinha pensado me ocorreu agora. Que conhecer o meu cuidador, mergulhar no mistério dele, é entender o porquê que ele cuida de mim assim. E isso tem repercussões na nossa vida, é interessante isso. Quando a minha mãe me exige, por exemplo, agora não tanto mais, né, porque eu já sou um homem mais crescido, mas quando eu era criança e eu estava sob o cuidado absoluto da minha mãe, tinha regras, tinha muitas exigências lá dentro de casa que eu não sabia entender. Só depois que o tempo passa, que você também passa a exercer o papel de cuidador de alguém, é que você entende por que aquele cuidado tinha regras. Porque o amor tem regras. E eu ficava aqui pensando, né, enquanto cantava, que é muito bom eu ter a oportunidade de saber que a minha vida vai ser um constante processo de conhecer a Deus, o meu cuidador. E que quanto mais eu conhecê-lo, maior será a minha capacidade de compreender o porquê que ele cuida de mim e como cuida. É a experiência de você deixar de ver como fardo as exigências. É você olhar o cuidado como um dom. Eu já refleti sobre isso aqui. Que muitas vezes, na tentativa de amar os nossos filhos, nós não colocamos regras para eles. E ao não colocar regras para uma criança que carece de regras, nós estamos desprotegendo. A gente até entende que o limite que o outro coloca para a gente poder obedecer é um direito que a gente tem. No momento em que eu não posso obedecer a mim mesmo, no momento em que eu não tenho ainda consciência iluminada o suficiente para saber o que é certo e o que é errado, é direito da criança que alguém venha orientá-la e mostrar o caminho correto. Minha gente, na vida de fé é a mesma coisa. A gente professar a fé em um Deus cuidador, em um Deus que nos observa porque nos ama, é a gente descobrir o momento em que estaremos limitados por causa do amor. Mas você poderia dizer, mas o amor não limita. Não, não é bem assim. O amor abre horizontes, mas esses horizontes que o amor abre contêm limites. Porque nenhum ser humano pode ser feliz, pode dar conta da existência, se não estiver bem situado nos limites que tem. Eu sei que se eu colocar a minha mão no fogo, eu vou queimá-la, porque minha pele tem um limite. Mas eu posso apreciar o fogo. Eu não preciso tocá-lo. Eu tenho o dom de apreciá-lo, de saber que ele é perigoso para mim, e ao mesmo tempo estabelecer entre a minha pessoa e o fogo o limite necessário da segurança. Na vida é a mesma coisa. Com outros fatos, com outros acontecimentos, quando eu também preciso estabelecer os meus limites, porque me amo. Porque tenho uma experiência de cuidado comigo. Todo mundo que se ama, se estabelece limites.
Não é só o outro que me coloca limites. Eu também coloco limites para mim. É a mesma coisa da regra da convivência saudável, né? Se eu digo que amo, mas não respeito o limite do outro, eu estou contradizendo com a minha atitude aquilo que eu digo na palavra. Eu não fico prestando muita atenção em quem diz que me ama, ou que me admira, que isso e aquilo. Porque, na verdade, a admiração, o amor e o respeito, você identifica na atitude concreta, é na prática. A palavra pode ser vazia. Eu acredito no amor da minha mãe, porque eu nunca tive uma experiência com ela, é engraçado isso, né? Que foi de desrespeito comigo. Não, minha mãe me ama de verdade. Eu sei o que é o amor, porque minha mãe me amou um dia e me ama ainda hoje. A experiência humana nos ajuda a compreender o verdadeiro significado do amor. Mas que tem limites. Eu estabeleço limites e eu respeito o limite. Eu não ultrapasso aquele território que eu sei que é do outro. Na vida, minha gente, na nossa experiência de fé, fazer a experiência de Deus cuidador é você identificar que Deus te ajuda o tempo todo a lidar com os seus limites e com os limites dos outros. Acreditar que Deus nos ama, que Deus cuida de nós. Faz com que o nosso coração esteja interessado, então, em mergulhar no mistério e no conhecimento deste Deus a quem me ama, que me ama. E este Deus a quem quero amar também. E é por isso que a experiência humana é sempre uma experiência divina também. E nós não conseguimos nem diferenciar muito o que é santidade e o que é humanidade, porque é tudo entrelaçado. Quando olho para Deus, quando mergulho no mistério do seu amor por mim, eu estou mergulhando também no mistério do amor que eu preciso ter por mim, no mistério do amor das pessoas por mim. Porque esta santidade, ela acontece mergulhada na humanidade. E aí a gente descobre que não há oposição. Que uma humanidade bem vivida já é o preparo de uma santidade. Que já é uma experiência de santidade. Porque no momento em que eu trabalho a minha humanidade com responsabilidade, eu estou me aproximando do sagrado. Eu estou permitindo que Deus cuide de mim. Você sabe que muitas vezes a gente encontra pessoas que estão com muita dificuldade de serem cuidadas por Deus. Você já deve ter se sentido assim. Você conhece alguém que se sente assim? Com certeza. Hoje, é possível que você tenha encontrado uma pessoa assim. Que já não sabe mais sentir-se amada por Deus. Que já tem dificuldade de sentir-se protegida por Deus. Por quê? Porque já perdeu o amor próprio. Porque já se desprotegeu. Já deixou de se cuidar. Já se expôs como uma praça pública, como um território baldio, sem muito respeito, sem muitos limites. Cercas foram quebradas. Foi profanado aquele ambiente que antes era sagrado. E por que está assim? São muitas as situações humanas. A droga faz isso com a gente, a sexualidade mal vivida, mal experimentada faz isso com a gente, a traição, a falta de amor, o ódio, o rancor, a infidelidade. São tantas as atitudes humanas que quebram as cercas do nosso território santo. E aí, quando estamos assim, temos muita dificuldade de acreditar no cuidado de Deus. Temos muita dificuldade de experimentar o cuidado de Deus. Por quê? Porque há alguma coisa quebrada nesse processo humano que dificulta a compreensão da realidade espiritual. É por isso que eu sempre gosto de dizer, psicologia e espiritualidade andam juntas. Uma boa psicologia aplicada faz com que a gente se aproxime de Deus, do mistério. Faz com que a gente reconheça na nossa alma as desarmonias, aquilo que está quebrado, aquilo que está profanado. Por algum motivo permitimos, ou porque fizemos, ou porque permitimos que o outro fizesse com a gente. E aí a conversão
passa pela reestruturação dessas cercas. Olho para o território que sou e descubro onde é que fui profanado pelo pecado, pela experiência mal vivida, pela infidelidade, pela traição, pela droga. Olho para tudo aquilo que foi profanado no meu coração, na minha vida, e começo em Deus a reestruturar todas essas cercas. Porque um território precioso precisa ter a experiência do limite. Precisa estar delimitado, para que o outro saiba que naquele terreno ele não tem o direito de fazer como se fosse um terreno baldio. Não somos um terreno baldio. Somos território santo, cuidado por Deus. Assim como os muros podem proteger uma propriedade, Deus nos protege com seu amor, com sua misericórdia, e somos todos merecedores dele. Você pode dizer, padre, tem algum pecado que possa retirar isso de nós? Não. Absolutamente. Deus nos ama mesmo quando nós estamos na miséria. É a teologia que nos ensina isso. Mesmo quando não merecemos, Deus nos ama. Sabe por quê? Porque Jesus nos ensinou que o seu Pai, esse Deus que Ele nos revela, Ele é capaz de deixar as 99 ovelhas e ir em busca daquela que está doente. Mas isso também parece ser injusto. Largar as 99 ovelhas, expô-las ao risco para ir buscar uma única. É só uma metáfora para nos ensinar. Não é lógico isso não. Não é lógico mesmo. Deixar as 99 ovelhas e ir buscar uma que está perdida e expor aquelas ao risco é realmente ilógico. Mas a história não é para ser pensada com lógica. O sentido dessa história é mostrar que a ovelha que está perdida tem tanto valor quanto as 99 que estão bem guardadas. É para a gente ter facilidade de entender que mesmo quando estamos desgarrados, julgados à margem, quando mesmo nós nos desprezamos, Deus continua nos amando. Deus não desiste de nós. E esse é um fator para a gente se reerguer, minha gente. É um fator que deverá ser decisivo para os nossos recomeços. Nossos recomeços devem nascer desta convicção. Deus me ama. Eu não perco isso de vista. E não quero perder. Você sabe por quê? Porque eu sou muito miserável. E para eu saber lidar com as minhas misérias, eu tenho que ter diante dos meus olhos, dos meus ouvidos, essa certeza. Padre Fábio, Deus ama você. Com todas as suas misérias, com todos os seus limites, Ele não desiste de você. Aí eu começo a viver um processo natural de me querer, de me desejar, porque isso é tão difícil na vida, né? Nem sempre a gente sabe se querer, nem sempre a gente sabe se desejar. É mais fácil a gente se jogar fora e viver um processo autodestrutivo, inconsciente muitas vezes, que nos leva para o fundo do poço, que nos faz viver a pior de todas as misérias, que é aquela que nós nos impomos. Porque nada pode ser mais destruidor à vida humana do que a sua incapacidade de acreditar-se, de olhar-se com otimismo, de olhar-se com desejo. A gente deseja muita coisa, né? Mas antes de desejar muitas coisas, deseje você mesmo. Ame-se. Viva essa experiência de reconciliação todos os dias. Agora, nesse momento, antes de dormir, faça as pazes com você. Porque fazer as pazes com você é, sem dúvida, dar a Deus a oportunidade de continuar cuidando de você. Fazer as pazes com você é você estar em paz com os seus limites, com as suas misérias, com as suas inadequações e acreditar que Deus continua de olho em você. Mas um olhar amoroso, um olhar terno, um olhar cheio de futuro. Porque é assim que Deus nos olha, com um olhar cheio de futuro.